Como fazer o leitor perceber qual é o tom de voz que o seu personagem está usando numa cena da sua história em quadrinhos. Olá, aqui é o Marcos Beck, eu falo sobre criação de quadrinhos, e semana passada eu fiz um vídeo falando sobre o som nas histórias em quadrinhos. Nesse vídeo eu falei um pouquinho sobre onomatopeia, mostrar como envolver o leitor no som, por exemplo, de uma música que está acontecendo. Eu mostro vários exemplos que você pode ver clicando aqui, né, que vai aparecer o cardzinho para você ir lá assistir o vídeo. Foram vários exemplos que eu mostrei de estilos e gêneros de quadrinhos diferentes, mas ficou faltando mostrar sobre o tom de voz, ou seja, o volume da voz do personagem, um sussurro, um grito, como fazer isso, que também são sons, né, numa história em quadrinho, é uma forma de representar som na história em quadrinho, só que o vídeo anterior estava longo demais, então resolvi fazer um outro vídeo explicando essa parte específica do tom de voz, né, a altura da voz do personagem. Então vamos lá. Bom, obviamente uma das coisas importantes nesse quesito, tom de voz, né, a altura da voz do personagem, são os balões de fala. Tradicionalmente a gente usa esse tipo de balão para demonstrar uma fala. Esse aqui é o famoso balão tradicional de fala que a gente tem. É um balão comum, redondo, né? Muita gente gosta de usar o balão digital mesmo, ou seja, fazer o balão redondinho assim, né? Como eu estou mostrando aqui. Mas você também pode desenhar o balão você mesmo, no formato que você quiser. Tem gente que usa ele mais quadradinho, assim, né? E são várias maneiras que você pode fazer esse balão de fala. Então, esse balão tradicionalmente representa uma conversa normal, ou seja, estamos falando num tom de voz normal, é uma conversa normal, sem ninguém se exaltar, sem ninguém falar mais baixo. E aí a gente teria esse padrão, é um tamanho de fonte mediano, padrão, digamos assim, que é aquele padrão que você usa em todo o seu quadrinho, e o balão normal de fala. Então, se eu quisesse, no meio de uma conversa, começar a aumentar o tom de voz de alguém, ou seja, alguém começou a ficar mais irritado, eu já vou direto para um formato de balão diferente? Não necessariamente. Você pode começar aumentando a fonte. Vou dar um exemplo. Nesse balão aqui, a gente viu, estou falando normalmente aqui, né? Obviamente, que é isso que a gente está demonstrando. Digamos, então, que eu tenho outro balão onde comecei a me exaltar. Então, qual é a diferença entre esses dois balões? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Eu não sei se exaltar se escreve assim, agora eu preciso descobrir se exaltar se escreve assim mesmo. Espera aí. Eu vou até o Google e pergunto para o Google. Exaltar. É isso mesmo. Então, eu comecei a me exaltar. Vamos mudar aqui que ficou meio esquisito. Como eu gosto de fazer aquele formato meio de diamante, eu posso colocar um eu aqui. Comecei a me exaltar. Talvez pudesse ser um pouquinho melhor. Aqui, qual é a diferença entre os dois balões? Simplesmente o tamanho da fonte. Se você olhar, se o seu leitor está acostumado a ver uma fonte nesse formato, no formato mediano, no formato de tom de voz padrão, no momento que você aumentar o tamanho da fonte, já vai começar a dar uma sensação de que tem alguma coisa diferente. Então, já a pessoa naturalmente vai pensar, o personagem está falando mais alto. Pode ser que isso não aconteça, mas para ajudar ainda mais, eu poderia simplesmente colocar tudo isso em negrito. Nessa fonte que eu uso, que é a fonte Secret Agent, é o nome dessa fonte, ela fica um pouquinho ainda em itálico. Você pode ver que ela está um pouquinho deitada, além de estar em negrito, né? Mas esse é o padrão negrito dessa fonte, né? Outras fontes vão ter outros padrões. Então você já começa a sentir que existe uma diferença entre um e outro. Mesmo que fosse o mesmo balão, você já saberia que alguma coisa está diferente. Né? Nesse caso o balão está desenhado à mão aqui, mas não faz diferença, né? Seria a mesma coisa que um balão normal. Vou até tirar essa pontinha para não parecer que ele está diferente aqui. Né? Ó, eu comecei a me exaltar. Então, estou falando normalmente aqui, tamanho de fonte médio, normal que você está usando na sua
na sua história inteira, e de repente uma fonte maior e em negrito. Isso já é o suficiente para começar a passar a sensação de que a pessoa está falando mais alto. Mas e se eu quiser, detalhe, está falando mais alto, mas não está gritando, isso é importante. Mas e se eu quiser agora passar a sensação de que ela está falando mais baixo? Eu posso usar a mesma ideia. Eu vou simplesmente criar uma nova fonte aqui do lado e vou escrever: estou falando mais baixo. E aí o que eu faço com isso? Diminuo ainda mais a fonte. Você concorda que a partir do momento que a pessoa lê um balão desse jeito, com esse tamanho de espaço em volta, com toda essa margem em volta, com uma letra pequenininha, dá a impressão de que a pessoa está falando mais baixo? Esses são 3 tons de voz diferentes, sem mexer no formato do balão. Lembrando, aqui eu estou com balões de tamanhos diferentes, mas é só porque eu quis te mostrar no comecinho os tipos que você pode fazer de forma normal. Mas todos eles poderiam ser o mesmo balão que está do estou falando normalmente aqui, né? Esse balão redondinho normal. Todos eles seriam o mesmo balão, não faria diferença nenhuma. Então, somente mudando o tamanho da fonte, né, e a força da fonte, que seria negrito aqui, por exemplo, eu estou mudando o tom de voz, sem adicionar um grito e sem botar um sussurro baixo demais. Ou seja, a pessoa só está falando mais baixo. Ela não está necessariamente sussurrando. Porque se a gente entrasse nesse outro ponto, que seria o sussurro, aí a gente começa a mexer nos balões. A mesma coisa se a gente sair do falando mais alto para um grito. Ou seja, a gente começou a sair de uma conversa onde a pessoa se exaltou e uma pessoa falou mais baixo, para uma conversa onde a pessoa começou a gritar ou começou a sussurrar, a ponto de você nem ouvir direito o que ela está falando. Então, repetindo aqui só para deixar bem claro o que eu estou querendo dizer. Estou falando normalmente aqui, eu comecei a me exaltar, estou falando mais baixo. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo representar aqui. Perfeito. Então, a gente quer fazer agora um próximo passo. Se eu quero fazer uma pessoa gritando, então, no padrão mais tradicional, eu posso simplesmente fazer um balão estourando. Aqui eu estou fazendo... Nossa, ficou bem zoado, né? Vamos fazer de novo. A ideia desse balão é que ele seja assimétrico mesmo, certo? E aqui eu vou repetir, né? Comecei a gritar que nem um maluco. Então aqui seria o tamanho da fonte normal, eu vou aumentar a fonte e vou colocar um negrito em cima. Aqui, ó. Digamos que tudo isso, né, aqui, esse exemplo inteiro que eu estou mostrando aqui, na verdade, é uma representação do mesmo tamanho. Então, na página, eu estou aumentando o tamanho do balão, deixando ele extremamente assimétrico e pontudo, que é para poder dar aquela impressão de que a pessoa está agora gritando, né? Por que a gente faz o pontudo? Se você pensar numa representação gráfica de um som muito alto, quando a pessoa grita ou quando um som muito alto acontece, normalmente a gente sente até um incômodo no ouvido. E essa assimetria do balão, né, essas pontas do balão e a maneira dele ser extremamente assimétrico representa exatamente isso. Esse incômodo que você teria no ouvido agora se torna um incômodo visual. Afinal, a gente está representando o som de forma visual. E se eu quisesse fazer um sussurro? Eu pessoalmente gosto de usar a opção que eu já dei aqui, que é essa opção bem da direita aqui, onde eu simplesmente diminuo o tamanho da fonte e deixo o balão quase do mesmo tamanho. Eu gosto de usar assim, mas é uma escolha pessoal. Tudo isso que eu estou mostrando é uma escolha muito pessoal, não esqueça desse detalhe. E agora, se eu quisesse fazer um balão de sussurro de um jeito um pouquinho mais tradicional, eu nem sei se vai dar para fazer com essa caneta do balão. Vou ter que fazer com a caneta Mapping Pen mesmo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu queria. Então eu simplesmente vou trabalhar com linhas interrompidas. Isso seria uma outra maneira de fazer o sussurro. Mesmo fazendo um balão de forma diferente,
eu ainda colocaria ele com uma fonte menor. Lembrando que eu estou tentando fazer uma representação visual do efeito que o som traz para o nosso ouvido. Por que a linha tracejada? Por que a linha interrompida, nesse caso? Porque do mesmo jeito que na hora de gritar a gente está representando a assimetria e a forma pontiaguda como existe um incômodo no nosso ouvido, na hora de sussurrar a gente tem que tentar representar uma coisa que quase não se ouve. Então, se quase não se ouve, tem uma certa transparência, tem uma certa não continuidade na linha. Então eu estou transformando uma coisa audível numa coisa visual, que é uma coisa que eu quase não consigo ouvir, se torna uma coisa com uma linha não contínua, ou seja, uma linha bem tracejadinha, para demonstrar que aquilo é pouco visível, assim como é pouco audível também. E obviamente a fonte se ajusta para ser um pouquinho menor também, ou seja, ser menor e mais difícil de ser lida. Né? A mesma coisa acontece com a fonte quando eu estou gritando. Ela aumenta e fica mais fácil de ser lida, ou seja, ela está aparecendo tanto quanto um grito apareceria nos nossos ouvidos, e a mesma coisa está acontecendo com o balão de sussurro, onde a fonte está ficando pequena, fica mais difícil de ler, assim como também é difícil de escutar essa fonte e é difícil de ver o balão, assim como é difícil de escutar o som. É isso que representa cada um desses pontos que eu estou mostrando aqui. Então a gente está fazendo uma alternância de tom de voz que é muito importante na hora de montar uma cena. Porque se você quer demonstrar o que está acontecendo naquele diálogo, naquela conversa, o tom de voz sempre faz a diferença. Então, quando no audiovisual, que eu gosto sempre de dar o exemplo do audiovisual porque a gente consegue fazer um paralelo. No audiovisual, o diretor vai dizer para o personagem que aquilo, para o ator, na verdade, vai dizer para o ator que aquele personagem estaria gritando mais ou gritando menos. Então ele dirige o personagem, dirige o ator dessa maneira para explicar como aquele tom, como é o tom, qual é a altura, na verdade, qual é a altura do que ele está falando naquele momento, da mesma maneira que a gente, como quadrinista, vai definir o que nossos atores, né, que seriam nossos personagens, estão falando mais alto, estão falando mais baixo, estão sussurrando e assim por diante. E essas são as ferramentas que você pode usar para representar isso numa narrativa gráfica de quadrinhos. E esse vídeo então deu continuidade ao vídeo da semana passada. Se você ainda não assistiu, não esquece de assistir o vídeo da semana passada que fala sobre a representação de sons na narrativa gráfica de quadrinhos. E se ficou alguma dúvida ou se você acha que faltou cobrir algum tipo de balão aqui, por exemplo, lembrando que balão de pensamento é uma coisa que a gente não está cobrindo aqui porque não é som, né? É uma representação gráfica de uma coisa que não é som. Então teria que ter outro vídeo falando sobre balões de pensamento, por exemplo. Mas, se você acha que ficou faltando alguma outra coisa aqui, deixa um comentário para mim para a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o seu like para poder espalhar mais, né? A gente quer que mais pessoas que gostam de criar quadrinhos tenham acesso a esse tipo de conteúdo. E não esquece de compartilhar também com alguém que você acha que vai se interessar por esse assunto, algum amigo seu, amiga sua, que está criando quadrinhos também. Então, muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima.